Bom, inicialmente uma saudação a todos. O meu nome é Pedro Martins e aqui estou mais uma vez para ajudar vocês, aquelas pessoas que estão nessa reta final de preparação para prestar o exame de ordem. E hoje eu trouxe mais exercícios comentados, dessa vez da prova número 31 do exame de ordem, ou seja, a última prova que aconteceu lá, a mais recente. E, como vocês já devem ter visto no título, vou falar mais sobre direito civil. Direito civil, que possui 7 questões na prova, correto? E o gabarito que a gente vai utilizar nessa prova vai ser o gabarito branco, perfeito? Então, sem mais delongas, vou colocar as questões aqui para vocês, tá? Tá aqui bonitinho. E vamos começar a fazer essa prova. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro vídeo. Se você não fez outro vídeo, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dar um tempinho, você vai pausar o vídeo, eu vou dar um tempinho para você fazer, tá? E você vai, depois que você fizer, você vai dar play de novo no vídeo. Assim que você dar play, eu vou explicar as alternativas para vocês, tá certo? Então, sem perder mais tempo, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essa daqui. E 1, 2, 3 e já! Pessoal, esse primeiro exercício, ele traz a questão aqui do João, né? Que ele recebeu herança do seu avô. Só que por um motivo de necessidade, ele teve que vender uma pintura que que veio com a herança. Tá? E semanas depois ele descobriu que era uma obra de arte que valia muito dinheiro. Tá? E ele quer saber aqui o que aconteceu neste caso, tá? Porque o João está querendo a invalidação dessa venda que ele fez do quadro. E aqui ele pergunta para a gente, ele fala para a gente, né, assinalar a alternativa correta. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que não tem nada a ver com sucessões nem com o contrato de compra e venda. Na verdade, tem a ver com o contrato de compra e venda, mas o grande ponto aqui são os vícios de consentimento, tá certo? Se você ler as alternativas, você vai ver os vícios de consentimento ali. Você lembra? Que é dolo, lesão, estágio de necessidade, essas coisas que o Código Civil traz, que podem anular ou tornar anulável um negócio jurídico, certo? Então, vamos ver as alternativas e vamos ver qual melhor se encaixa nesse caso. Bom, alternativa A. O negócio jurídico de alienação da pintura, celebrado por João, está viciado por lesão e chegou a produzir seus efeitos regulares no momento de sua celebração. Essa aqui é a alternativa correta. Vamos ver se você pensar só lendo ela, tá? Por quê? Porque é um caso de lesão. Veja que o enunciado ele coloca que o João estava necessitando vender esse quadro, que é uma das hipóteses para o vício de consentimento da lesão. Tá? Mas antes de ver se aqui está correta mesmo, vamos ver as outras alternativas. Letra B. O direito de João a obter a invalidação do negócio jurídico por erro, que é outro vício de consentimento, de alienação da pintura, não se sujeita a nenhum prazo prescricional. Primeiro que não tem nada a ver com erro. Não é nenhuma das razões de erro, de erro substancial, que o código traz para a gente. Tá? Se você quiser saber onde está o erro, ele está lá no artigo 138 e seguintes do Código Civil. Você vai ver que ele não vai se encaixar nisso. Tá? E ainda fala de nenhum prazo prescricional. Isso é mentira. Se você ver o artigo 178 do nosso Código Civil, o 178, lá no inciso 2 ele vai estar falando que é de 4 anos o prazo prescricional para anular um negócio jurídico. Entenderam? Por isso que essa aqui também está errada, certo? Então, vamos ver a letra C aqui. A validade do negócio jurídico de alienação da pintura subordina-se necessariamente à prova que o comprador desejava se aproveitar de sua necessidade para obter o dinheiro rapidamente. Tá? Nenhum momento, esse caso é um caso de lesão realmente, em nenhum momento ele fala que essa necessidade de obter o dinheiro por parte do comprador, aqui não fala do comprador, na verdade, né? A prova de comprador desejava. Não, essa prova que o comprador desejava se aproveitar. Não fala disso. Lesão não quer dizer nada disso, entenderam? Por isso que essa aqui vai estar errada também. E a letra D. Se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço pago de acordo com o valor do mercado da obra, João poderá optar em aceitar a oferta ou invalidar o negócio. Vocês não vão ver se essa aqui está errada, tá? Mas voltando para A, que é a correta, tá? Já vou até circular para vocês. Letra A vocês vão achar lá no artigo 157, que lá ele explica o que é lesão, tá? 157 do Código Civil. Não é o penal, pelo amor de Deus. É o 157 do Código Civil. E lá no segundo parágrafo,
o segundo parágrafo desse artigo vai mostrar para você por que a letra D ela vai estar errada, tá? Porque ele põe assim, ó, não se decretará anulação do negócio, caso exista visto de consentimento, se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Tá? Então, por isso que a alternativa D vai estar errada. Então, a correta é a letra A, que fala sobre lesão. Beleza? Vamos para a próxima, então, a 36. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Essa aqui eu vou dar 4 minutinhos, que eu acho um tempo razoável. E vamos lá, podem fazer. Pessoal, essa questão, ela está falando do Salomão, né? Que os pais vieram a falecer, sendo que Salomão tem um meio-irmão chamado, só deixa eu ver, acho que é Bernardo, né? Um Bernardo, e tem o primo Marcos que visita ele, sendo que o Bernardo não visita, não chega a visitar o Salomão. Aqui ele quer saber a questão dos alimentos. O tema central aqui vai ser alimentos, tá? E além de alimentos, ordem de pagamento, tá certo? Ele está pedindo para a gente ver quem deve ter a obrigação de pagar os alimentos para o Salomão depois que os pais dele morreram, tá? Então, aqui a gente vamos ver as alternativas aqui e ver qual que é a mais correta, tá? Letra A. Marcos é obrigado a pagar os alimentos ao Salomão no caso de necessidade deste, tá? Quem que é Marcos? Marcos é o primo do Salomão. Em nenhum momento o código vira e fala que o primo vai ter que pagar, tá? Lembre-se que primo é parente em quarto grau, é colateral. Geralmente os alimentos são pagos pelos ascendentes ou pelos descendentes, que não são das linhas colaterais. E o código fala, lá no artigo 1697, que na falta de ascendente ou descendente, nessa ordem, quem vai pagar os alimentos vão ser os irmãos, que são os únicos colaterais que podem fazer isso, tá? De acordo com a lei. Então, essa aqui vai estar errado, porque Marcos não tem obrigação alimentar aí, tá? Então, essa aqui está errada. Letra B. Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, prestar alimentos a Salomão. Completamente errado. Se a gente for ver esse mesmo artigo que eu falei para vocês, o 1697, ele não diferencia irmão unilateral, que é de só um dos pais, ou o irmão germano, que é aquele lá que é igual a você, que é filho dos mesmos pais. Então isso aqui vai estar errado, porque não existe diferença entre irmão unilateral e irmão germano. Perfeito? Letra C. Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deve arcar com os alimentos. Já vou até circular que essa aqui é a correta, tá bom? Porque, como eu falei antes, se você lê esse artigo 1697, leia o 96 também, que vai ajudar você a entender melhor. Mas, nesse caso aqui, Bernardo, por ser irmão unilateral, ele vai ter que prestar alimentos, tá certo? Porque não tem ascendente, o Salomão não tem ascendente nem descendente, perfeito? E por último, a letra D, Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos entre ambos de forma igualitária. Não. Lembre-se que o que a OAB quer é o que está na lei, tá? Então, o que está na lei é o que fala que somente os irmãos e um colateral que vão poder pagar, que devem alimentos aos seus outros irmãos que estejam necessitando, beleza? Então, por isso que isso aqui é a letra C, beleza? Vamos para a terceira questão aqui, que é a 37. Essa daqui, eu vou dar para vocês 4 minutinhos também, contados a partir de agora. Vai lá. Pessoal, essa aqui, ela está falando para a gente da Jacira, tá? Que ela conversou uma vez com a irmã dela, Laura, que ela não estava conseguindo arcar com os aluguéis do apartamento que ela acabou alugando ali. Então a Laura, um dia, se simpatizou com a irmã e foi lá e pagou em nome próprio, tá? Ainda o exercício fala, isso é importante, em nome próprio, foi lá e pagou a dívida da irmã, tá certo? Ele pergunta, em relação a esse débito de aluguel, qual alternativa vai estar correta. Vamos ver aqui então quais são as alternativas e vou dizer para vocês qual que é a correta. Letra A. Laura, como terceira interessada, subrogou-se em todos os direitos que o locator tinha em face de Jacira, inclusive a garantia fidejussória. Nenhuma forma, tá? Primeiro erro aqui é que fala que ela se subrogou. Errado. A pessoa só se subroga se ela vai lá e faz alguma coisa em nome de outra pessoa. Então, se a Laura chegasse e pagasse em nome da Jacira, aí sim ela estaria se subrogando. Mas no caso, como ela pagou em nome próprio, a Laura, por Laura, foi lá e pagou pela irmã, isso não leva ao que a gente chama de subrogação. Por isso que essa aqui vai estar errada, certo? Letra B. Laura, como terceira não interessada,
tem apenas o direito de regresso em face de Jacira. Como falei, ela pagou em nome próprio, ela é a terceira não interessada aí no caso, tá certo? Essa aqui está correta. Vou até já circular para vocês, porque essa aqui é a questão que melhor exemplifica ali como a correta essa situação, tá certo? E você vai achar isso lá no artigo 305 do Código Civil, tá? Que ele fala lá que é quando alguém paga a dívida em seu próprio nome, dívida de outra pessoa em seu próprio nome, ela vai ter o direito de se reembolsar, tá? É isso que essa letra B traz pra gente. Então essa aqui é a correta. Letra C. Laura, como devedora solidária, desde quando falou que era devedora solidária? Subrogou-se nos direitos que o locador tinha. Ela seria devedora solidária. Neste caso, se fosse a pessoa seria devedora solidária, seria se ela estivesse no lugar do José, tá? Que que garantiu por fiança para Jacira aqui, tá certo? Não a Laura. Por isso que a questão já começa errada, tá bom? E de novo, ela não subrogou. Por isso que essa aqui também continua errada. E a letra D, Laura, tendo realizado por mera liberalidade, não tem qualquer direito em face de Jacira. Não, tem sim. Ela tem direito de ser reembolsada, como diz o artigo 305. Por isso que a letra B vai estar correta aqui, certo? Bom, vamos lá para a nossa quarta questão. Vou dar para vocês 5 minutinhos, tá? Podem fazer. Vamos lá. Pessoal, essa aqui está falando da história, tá contando a história para vocês do Antônio, tá? Que ele tem 3 filhos. 3 filhos não, 3 imóveis, né? E um dia ele resolve fazer um contrato de compra e venda com um dos seus filhos, né? Que no caso aqui foi o Bruno. Ele quis vender, só acontece, um dos irmãos, né? Um dos irmãos de Bruno, um dos filhos de Antônio, ele não deixou, ele não anuiu com isso, tá? Então Antônio viu que por causa dessa negativa, né, por assim dizer, do Carlos ali, foi o cara que se opôs, ele fez como doação esse imóvel para o Bruno, tá certo? Então, diante dessa situação, o enunciado pede para a gente assinalar a alternativa correta aqui. Então, vamos fazer isso, né? Primeiro, lembrando que o principal aqui é o contrato de compra e venda e temos um contrato de doação, tá? Aqui ele está falando para a gente ver qual que é a melhor forma aqui, né? Então, letra A. A compra e venda, falando do contrato de compra e venda, de ascendente para descendente, só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge. Tá, esse aqui está correto. Se a oposição for unânime. Nenhum motivo, nenhum momento o código fala que deve ser unânime, certo? Precisa sim dos filhos e do cônjuge, precisa da anuência deles. Mas se somente um deles não quiser, o negócio não se realiza, tá? No contrato de compra e venda. Isso a gente vai achar lá no artigo 496 do Código Civil, tá? Anota aí e procura lá depois. Por isso que essa aqui vai estar errada. Letra B. Não há, na ordem civil, qualquer impedimento à realização do contrato de compra e venda de pai para filho, motivo pelo qual a posição de Carlos não poderia gerar anulação do negócio. Isso aqui está errado, como eu acabei de falar para vocês. Bastava uma pessoa negar, entre os filhos ou o cônjuge, não deixar isso acontecer para esse negócio acabar não acontecendo, tá? Então isso é um impedimento, tá? Se uma pessoa não anuiu, é um impedimento. Por isso que essa aqui vai estar errada, tá? Então existem sim formas de impedir esse negócio. Letra C. Antônio não poderia, como reação à legítima posição de Carlos, promover a doação do bem para um de seus filhos, sendo tal contrato nulo de plano direito. Essa aqui vai estar errada e a gente vai explicar com a próxima alternativa que é a correta, tá? Letra D, ó. É legítima a doação de ascendentes para descendentes, independentemente da anuência dos demais, eis que comporta, o ato importa antecipação do que lhe cabe à herança, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de antecipação de herança, né, como traz ali. É sim possível um pai doar para o filho e sem o consentimento dos demais, tá? Isso importa em antecipação da herança. É o que diz o nosso artigo 544 do Código Civil, tá? Então, doação não tem esse impeditivo da compra e venda de que precisa da anuência. Doação não precisa não decide ninguém. Contudo, o que ele doar vai importar em antecipação de herança. Então, no momento da partilha, no momento que for feita a partilha, depois que o Antônio morrer aqui, esse imóvel que ele doou já vai estar na cota do
Bruno, que é no Bruno aqui no caso. Então, por isso que essa aqui é a alternativa correta. Vamos lá, então, para a quinta questão. Essa aqui eu vou dar 4 minutinhos para vocês, tá? Eu vou dar 3, não vou dar 4. 4 minutinhos para vocês fazerem, tá? Então, podem começar, podem pausar o vídeo. Então, gente, esse aqui, ele tá falando da história, tá trazendo a historinha da Márcia, tá? Que ela tem 17 anos e já pode tomar conta da vida dela, né? O que dá a entender pelo enunciado. Tanto é que os pais dela também acham isso. E eles quiseram emancipar ela. Então, ela tem 17 anos. O que é emancipar, né? Antes de continuar. É adquirir a plena maioridade, a plena capacidade civil, né? Para os atos da vida civil, antes dos 18 anos. E, em virtude disso, eles perguntam aqui, né? Sobre essa emancipação que foi feita pelos pais, qual é a alternativa correta? Vamos ver as alternativas aqui, então. Ó. Letra A. Depende de homologação judicial, essa emancipação feita pelos pais, tendo em vista que o alto grau de exposição que a adolescente tem na internet. Primeiro, não depende de homologação judicial. Tá? Essa emancipação é possível, tá? É possível ser feita, mas ela não precisa ser homologada. Tá? Então, por isso que essa aqui vai estar errada. Letra B. Não tem requisitos formais específicos para podendo ser concedida por instrumento particular. Não, essa aqui, emancipação, ela precisa sim. Nesse caso, ela precisa ter um requisito formal, tá? O requisito formal é justamente ela ser feita em instrumento público, tá? Não pode ser feita em instrumento particular, tá bom? Então, essa aqui vai estar errada por causa disso. Letra C. Deve, necessariamente, ser levado a registro no cartório competente de registro civil de pessoas naturais. É o que geralmente acontece nesses casos, tá? Como falei, precisa de instrumento público. Onde que a gente faz instrumento público? Lá no cartório, tá? Então essa aqui vai ser a correta. Agora, Pedro, por que a D está errada? Vamos ler a D. É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria. O que não aconteceu. Ainda que ela tivesse economia própria, que economia própria é um gerador de emancipação, sim, tá? Pode ser considerado. Não importa em nada para a gente entender para esse caso que ele trouxe, que ele pediu sobre esse caso de emancipação, sobre os pais de Márcia que emanciparam, tá? E você vai ver esse caso de emancipação lá no artigo 5º, no inciso 1º do parágrafo único, tá? Que lá está falando tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, por isso que a alternativa D C vai ser a correta. A alternativa D vai estar errada, porque essa feita pelos pais não precisa, né? Ela não leva em conta essa questão da economia própria, certo? Vamos para a nossa penúltima questão aqui agora, questão número 40. Essa aqui eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá? Então, sem mais delongas, podem fazer, podem pausar. Pessoal, essa aqui é uma coisa que talvez aconteça bastante no dia a dia, né? Que está falando que o Arnaldo, que faleceu, né, e deixou o Roberto e Álvaro de filhos, tá? Ele tinha um patrimônio total estimado em 100 mil reais. Então, se fosse dividido igualmente entre os dois irmãos, ficaria 100 mil reais para cada um, beleza? 50 mil reais para cada um. E ele fala que o Bruno, que é primo do Roberto, né, é credor de uma quantia de 30 mil reais dele, tá? E que Roberto, dias atrás, ele acabou renunciando à herança, tá? Ele não queria receber herança. E o enunciado traz aqui, né, falando que o Bruno ele quer tentar se manifestar a respeito dessa renúncia de Roberto, e o enunciado quer que a gente coloque a questão correta acima desse caso, tá? Então vamos ver aqui qual vai ser a nossa alternativa correta. Alternativa A. Em nenhuma hipótese, Bruno poderá contestar a renúncia de herança feita por Roberto. Imagina que tu tá igual no caso aqui. Imagina que você é Bruno aqui, né? Imagina se o cara tá te devendo 30 mil reais. Ele vai receber 50 mil de herança, só que ele renuncia. O cara não vai pagar você. Não é uma baita sacanagem? Então é claro que ele vai poder contestar. O código fala que ele pode contestar. Tá certo? Então isso aqui vai estar errado. Ele pode sim contestar. Seria engraçado se ele não pudesse, né? Porque ele não vai ser pago. Olha que sacanagem. Mas vamos continuar aqui, vamos ver a letra B. Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que o faça no prazo de 40 dias.
seguintes ao conhecimento do fato. Bom, sim, realmente isso aqui pode acontecer, tá? Só que o código ele traz o prazo de 30 dias, ele não traz o prazo de 40. É isso que está errado. Não são 40, são 30 dias, contados sim, depois do conhecimento do fato. Tá certo? Então, essa aqui também está errada. Letra C. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto. Ele vai aceitar, ele pode fazer isso, o código permite, recebendo integralmente quem é o denunciante. Então o cara estava devendo 30 mil, que no caso ele receberia 50 mil? Tá errado, né? Então vamos para D aqui, que já vou circular, já até correta. Letra D. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto no limite do seu crédito. Então ele só vai poder entrar lá, receber no lugar dele 30 mil reais. 20 mil ainda vai ficar para Roberto, se ele ainda quiser renunciar, entendeu? Por isso que essa aqui é a mais correta, tá certo? Você vai achar isso tudo que eu falei para vocês lá no artigo 1813, especificamente no inciso 1º do nosso Código Civil, tá? Então, feito essa aqui, vamos para a nossa última questão, tá? Vou dar 5 minutinhos também para vocês fazerem. Podem ir lá. Então, pessoal, aqui ele está trazendo a situação de Aldo e Mariane que estão pensando em se divorciar, tá certo? Eles são casados na comunhão parcial de bens, isso é uma informação muito importante, tá? E a Mariane, ela falou aqui, trouxe a informação de que ela tem um imóvel que foi doado pelo seu pai, né, para ela antes do casamento. E ela contou que de todos os aluguéis que ela recebeu em decorrência desse imóvel, só uma quantia de 150 mil reais. Tá? E ela fala que 50 mil foram auferidos antes do casamento. Tá? Então a gente tem 50 mil antes e 100 mil adquiridos depois. Lembre-se que é comunhão parcial de bens aqui. Como é comunhão parcial de bens, só se comunicam todos aqueles bens que foram adquiridos depois do casamento. Tá? Então tudo foi adquirido depois aqui, seria aqui no caso 100 mil reais. Mas vamos ver as alternativas aqui, tá? Porque ele quer saber qual que é a correta. Letra A. Quanto aos aluguéis, Aldo tem o direito à ameação sobre o total dos valores. O que eu acabei de falar para vocês? A gente está falando como é um parcial de bens. A gente está falando só desses 100 mil reais aqui. Aqueles 50 mil ali não são de antes do casamento. Não tem, o Aldo, né? Aldo não tem interesse, não tem direito nenhum em cima dele. Então essa aqui está errada, porque não é sobre o total dos valores. Vai ser sobre aquilo adquirido na constância do casamento. Certo? Então isso aqui está errado. Vamos para a letra B. Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis por ela oferidos não se comunicam com Aldo. Não tem nada a ver. Aqui a gente tem que separar muito bem o que é aluguel e o que é o imóvel, tá? Por quê? Porque ele está falando dos aluguéis, tá? Se fosse o imóvel, tudo bem, ele não participaria de nada, mas são os aluguéis, são aqueles frutos percebidos em decorrência desse imóvel, e é um fruto percebido por ela que se comunica depois do casamento normalmente, tá? Por isso que essa aqui, então, ela vai continuar errada, tá? Então, a letra B está errada. Letra C. Aldo tem direito à ameação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento, a título de aluguel. Tá perfeita essa resposta, tá? Então, já vou até circular que essa aqui é a correta, tá? Você vai achar isso aqui lá no artigo 1660, tá? 1660, inciso 5, tá? O Vzinho, do nosso Código Civil. Beleza? Perfeito? Vamos ler a D só para desencargo. Aldo faz jus à ameação tanto sobre a propriedade do imóvel, aqui já começa errado, tá? Quanto sobre os valores recebidos a título de aluguel na constância do casamento. Sim, o CS está certo, mas lembra que eu falei? Separa o imóvel doado dos aluguéis percebidos, tá? São coisas diferentes. Aqui a gente tem que saber separar, tá? O imóvel, Aldo não tem direito nenhum sobre ele, tá? O imóvel é só da nossa Mariane, tá? Então, resposta correta desse exercício, alternativa C, tá? Se esse aqui for o último vídeo que você viu, comigo, né, claro, eu desejo para vocês uma ótima sorte nessa prova que está chegando aí para vocês, né? E sempre tô falando no final de todos os vídeos, sorte é um resquício daquilo que você está preparando, daquilo que você está planejando, tá? Então, se você se preparou bem, tenho certeza que você vai colher ótimos frutos disso e que você vai conseguir tirar uma bela nota dessa prova, tá bom? Então é isso, gente. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar podendo trazer essas questões para vocês. E é isso aí. Brilhem nessa prova e até uma próxima.